Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém? Você que está em casa, na nossa região de Bauru, nas cidades, sejam bem-vindos. Estamos com o coração ardendo nessa semana, pela palavra que nós ouvimos. E também por toda a dificuldade, por todos os acontecimentos da última semana, de irmãos doentes, irmãos de Bauru, a irmã de Bauru, Sandra, que infelizmente dormiu no Senhor, o irmão Florivaldo em Campinas, um irmão também que batalhou conosco aqui na região, que pregou o Evangelho, que fez a vontade do Pai. O Senhor levou também o Florivaldo e tem levado essa semana muitos outros irmãos. É com muita tristeza, mas como nós vimos, o Senhor está falando, não desanime, eu te sustento com a minha destra. Eu sei que isso vai acontecer, as coisas vão acontecer, é necessário, mas eu estou contigo. Não desanime. As provas, as provações não podem nos desanimar. O fogo não é para nos consumir, como nós cantamos aqui. Mas o fogo é para nos purificar qual ouro. Irmãos, nós estamos sendo purificados nesses dias. A igreja está sendo purificada. Irmãos perderam familiares, como eu disse, mas nós estamos aqui, nós continuamos. Nós não somos fortes, o Senhor é a nossa força. A nossa força vem do Senhor. Nós estamos precisando de muita misericórdia nesses dias. Como o Esdras compartilhou na sexta-feira, palavra maravilhosa, encorajadora, toda inclusiva, abrange todo o corpo de Cristo. O corpo tem vários membros, e todos ali foram abrangidos por aquela palavra. Agradecemos ao Senhor por essa palavra de encorajamento, de muito amor. Irmãos, realmente não somos fortes. A igreja também é uma igreja de fracos, assim como passamos por fraquezas, por momentos difíceis, mas aleluia, o Senhor está conosco. Estamos iniciando, irmãos, o novo alimento diário, coluna e base da verdade, que são as epístolas escritas por Timóteo, a primeira, a segunda, e também a epístola a Tito. Essa semana é a primeira semana do alimento diário. E o título é A Igreja, a Casa de Deus. Então nós vimos essa semana, que palavra encorajadora, que palavra que nos inclui o corpo de Cristo, apesar de toda a dificuldade que nós estamos passando, esses momentos difíceis. Irmãos, o Senhor está voltando. A realidade hoje, na terra, no mundo, é uma falsidade, é mentira, como Esdras falou na palavra, na abertura desse estudo de Timóteo. Os problemas, a era do pós-modernismo, o mundo atual, tudo isso é uma falsidade, é uma mentira, tudo é passageiro. Tudo está preparando para a vinda do anticristo, como nós vimos a semana retrasada e a semana passada, para falar da apostasia e do filho da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Ouvimos também para não demovermos da nossa mente. Ninguém faça a cabeça nossa com essas palavras. A nossa mente tem que ser uma mente colocada no Espírito. Uma mente sólida, que só pense na economia de Deus. Irmãos, hoje, como nós vimos, tudo é muito fácil, É tudo no automático, tudo no imediatismo. As pessoas são totalmente egoístas, independentes de Deus. Ó Senhor Jesus, tudo é relativo. A verdade hoje é relativa. A palavra hoje está sendo colocada em posta, como nós vimos. A tecnologia, as coisas hoje, tudo isso para tentar nos distrair.
Ó Senhor Jesus, mas nós temos uma esperança. A esperança é a vida da igreja. Irmãos, na vida da igreja, irmãos, é o melhor lugar para nós fugirmos de todas essas utopias, dessas mentiras, dessas inverdades. E quero falar uma coisa para você, irmão, que está em casa. A vida da igreja, ela está sendo preparada. O Senhor teve um plano, bolou um plano para que o corpo de Cristo seja formado nessa era agora em que nós vivemos. E não só isso, o corpo de Cristo não é só para que a vinda do Senhor seja consumada, mas o Senhor também está nos preparando como noivas, como a esposa de Cristo. E não só isso, também como um exército. Então as coisas estão caminhando para o final, para a vinda do anticristo. Mas a igreja não está parada. A igreja também está prosseguindo. A igreja tem uma evolução das coisas. Enquanto o anticristo está nos bastidores, o mistério da iniquidade está operando, o mistério da piedade também está operando. Nós temos que nos parecer cada vez mais, expressar mais o Senhor, cada vez mais nos parecer com Ele. Por isso nós estamos na igreja. Quero encorajar você, irmão. Você é importante para a vida da igreja. Todos nós fazemos parte desse exército, dessa noiva e do corpo de Cristo. Então, no tempo final, a igreja não vai ser mais mencionada no reino. E nem na Nova Jerusalém. A igreja é para essa era. Por isso nós temos que aproveitar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade. Porque a igreja aguarda e espera e faz ó Senhor Jesus, a transição da igreja para o reino. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E não só isso, irmãos, nós estamos na era do Apocalipse. Estamos vivendo Apocalipse. Quero ler para os irmãos aqui, Apocalipse 1, 4. Vou ler para os irmãos. Fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, apesar do mistério da iniquidade estar galopante nessa era, quero dizer para vocês que o Espírito também está 7 vezes intensificado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós temos que estar conectados nesse Espírito 7 vezes intensificado. Nós temos que crer nesse Espírito 7 vezes mais forte para essa era trevosa e de perdição. Senhor Jesus, quero ler também 4:1, Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Perdão, irmãos, 4:5, perdão. 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E também o 5:6 fala assim: então vi no meio do trono, Apocalipse 5:6, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, para essa era, irmãos, nós temos os 7 Espíritos como tocha e como olhos. Senhor Jesus. Então, nessa era, no final da igreja, o Senhor está com esses 7, como as 7 tochas, vem para queimar todas as coisas negativas, né? Então, na igreja, irmãos, o Senhor está nos preparando. O fogo não vai te consumir, mas o fogo é para te purificar. Então, abrir o nosso coração nessa era final da igreja. Senhor,
eu sou fraco, eu não consigo. Senhor, tenho muita coisa negativa. Senhor, vem com suas 7 tochas e queime de mim tudo que é negativo. Ó Senhor Jesus, eu quero ser útil nas tuas mãos. Eu quero fazer a tua vontade. E depois disso, não. Ele vem com 7 olhos para infundir o amor dele em nós. Então é um trabalhar completo na vida da igreja. A vida da igreja é maravilhosa. E outra coisa, irmão, nesses últimos tempos, a igreja não pode ficar abafada, escondida, né? Tímida, acanhada. A igreja tem que se manifestar, como aquele alqueire, né? Que você coloca a lâmpada em cima o alqueire em cima da lâmpada. O que é o alqueire? É o nosso sustento, a nossa preocupação com as coisas diárias. Não, a igreja ela tem que ser evidenciada, colocada no monte, no velador, para brilhar. Porque nessa era tão trevosa, tão de falsidade, de tanta mentira, nós temos a verdade. Irmãos, que a nossa comissão, que o Senhor deu para nós, é a verdade. A palavra é a verdade. Então, contra todas essas coisas negativas, irmãos, nós jamais temos que nos omitir. Nós temos que dizer, propagar a verdade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse livro, a Epístola de Timóteo, ela é bem oportuna para esse momento que a gente está passando, porque ela é bem atual, bem presente. Nós vamos ver com o desenvolver da mensagem, como tem tudo a ver com a nossa época agora. E essa epístola foi escrita a um cooperador, a um jovem. Eu vou ler então 1 Timóteo 3, o Marquinhos já leu. Não, vou ler 1 Timóteo 1. Senhor Jesus, como é que foi essa carta se iniciou para Timóteo? Foi Paulo que escreveu para Timóteo. Oh, Senhor Jesus. 1 Timóteo. Paulo, 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo era um filho na fé de Paulo. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo sempre começa as suas cartas com saudação. Então, Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, né? Então sempre começa com graça e paz. Mas aqui, ele introduz uma palavra aqui diferente. Misericórdia. Irmãos, para esse mundo nós precisamos de misericórdia. Para as coisas que estão acontecendo, nós precisamos dessa misericórdia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, onde fala aqui? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então, Paulo estava numa igreja da Ásia Menor, que era Éfeso. Éfeso, hoje, é a Turquia. Então, ele estava lá. Há 2000 anos, essa igreja era uma igreja prevalecente, forte. E era uma cidade cosmopolita. O mercado dela marítimo era muito importante. Ela era uma rota onde tinha muitas pessoas, muita cultura, muita ideologia, muita filosofia, e era uma cidade pagã. Tinha a deusa deles lá, era Ártemis. Senhor Jesus, eram pagãos, a maioria, mas a igreja estava lá, apesar de toda essa dificuldade. Por isso que Paulo mencionou misericórdia para Timóteo. Amém? Então, no decorrer da mensagem, nós vamos entrar mais detalhadamente sobre o que
que Paulo falou para Timóteo, porque ele estava ali para cuidar da igreja ali, apesar de jovem. Queria falar um pouquinho de Timóteo. Eu não vou me estender muito por causa do tempo, mas nas próximas mensagens, Timóteo vai ser abordado nas próximas mensagens ainda. 2 ou 3 mensagens vai falar especificamente de Timóteo. Mas eu queria falar como que era a cumplicidade de Paulo e de Timóteo. Como que eles eram cúmplices no mesmo sentimento, nas mesmas coisas, nas mesmas obras. Então eu quero ler para os irmãos aqui, Hebreus, perdão irmãos, Efésios 2:19. Efésios 2:19. Não, perdão. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está aqui atrás. 1 Coríntios 4:17, desculpe. 1 Coríntios 4:17. Senhor Jesus. Fala assim. 1 Coríntios 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Timóteo, ele tinha o mesmo sentimento de Paulo, o mesmo coração, a mesma preocupação, o mesmo encargo. Eles eram um. Senhor Jesus. Então eles eram cúmplices, eles tinham intimidade, eles não só eram amigos, mas eles eram companheiros. E Paulo começou a cuidar de Timóteo. Ele era um jovem, Paulo era o seu pai espiritual, ele era o filho. Paulo também era o seu mentor e ele era o discípulo, né? O aprendiz. E Paulo também era o apóstolo e ele era o cooperador de Paulo. Então ele era um com Paulo, ele era a sombra de Paulo. O que Paulo fazia, ele fazia. O que Paulo pedia, ele exercia, executava fielmente. Senhor Jesus. Outro versículo é Filipenses 2, 19 e 20. É rapidinho, só para esses 2 versículos, para vocês entenderem como que era Paulo e Timóteo. Senhor Jesus. Filipenses 2, 19 e 20. Fala assim. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Olha, ele era uma pessoa resoluta, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, tudo que Paulo pedia, ele fazia fielmente e informava Paulo, e Paulo se sentia animado com isso. Porque a ninguém, olha o 20, a ninguém tenho de igual sentimento. Irmãos, entre todos os cooperadores de Paulo, ninguém era como Timóteo. Ele era um com Paulo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Era como se Paulo tivesse ido quando Timóteo foi. Ele era o substituto, certinho. Era o xerox de Paulo. Ó Senhor Jesus. Então, essa aqui é o enfoque dessa epístola a Timóteo. Nós vamos abordar a primeira epístola. Essa, irmão, é uma epístola pastoral. Paulo vem cuidar aqui de Timóteo como um pastor. Né? O pastor dá vida para as ovelhas, como nós vimos. E Mateus fala isso. Então agora eu vou entrar no conteúdo da mensagem, que é a igreja, a casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler 1 Timóteo 3. Senhor Jesus. Falar da igreja, né?
Então fala aqui, ó. Fala assim, 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Então, está vendo? Ele sempre escrevia para Timóteo, que ele estava aguardando, querendo ver Timóteo. Para que se eu tardar. Aqui, irmãos, eu não vou falar de datas, mas no alimento diário, como o Esdras cita, a época que foi escrito o 1 Timóteo, 2 Timóteo. Então, 1 Timóteo foi mais ou menos em 63, 62, 63 depois de Cristo. E a 2 Timóteo foi lá para 68, 67, foi logo antes do martírio dele. Então, 1 Timóteo é um livro de exortação, de admoestação, e 2 Timóteo é uma epístola, é uma carta, é uma vacina, porque lá a igreja já estava em decadência, já estava numa situação muito lamentável. Então, é nesse contexto que Paulo escreve para Timóteo. Então, quero ler para os irmãos aqui, fala assim, 1 Timóteo, então, para que se eu tardar, 3:15, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Proceder é ter uma conduta, é agir de uma maneira, mas não de qualquer maneira. Tem uma norma, entre aspas, tem norma, tem conduta, tem protocolo. Não é de qualquer maneira que você deve agir, que você fique ciente como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Senhor Jesus, coluna e base da verdade. Então, irmãos, aqui, a base da verdade, a coluna, ela é a referência da igreja, a coluna. Tem a base, que é a palavra fundamental, e a coluna é a palavra profética, é a referência nossa. Mas na base, na coluna, tem a verdade. O topo da casa de Deus é a verdade. A cobertura da casa de Deus é a verdade. E nós estamos inseridos nessa casa. Ó Senhor Jesus. Então aqui fala desse termo, casa de Deus. Então nós vamos agora discorrer o que é essa casa de Deus. Então em 1 Timóteo 1, fala assim, 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que você permanecesse lá em Éfeso ainda, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ou não ensine diferentemente do que eu ensino, Timóteo. Eu te ensino de uma maneira. Então eu te rogo para que você admoeste essas pessoas. Aí ele fala assim, ó. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esse serviço de Deus na fé é a economia de Deus. Então lá em 1 Timóteo 3,15, quando ele fala que a igreja é a casa de Deus, a casa, esse termo nós já vimos várias vezes, é oikos. A casa de Deus é uma palavra grega, oikos. E quando a gente fala em oikos, já nos remete para a economia de Deus, né? Então, a economia de Deus. Então, nessa casa de Deus, que nós vemos aqui, lá tem os serviços de Deus na casa, tem a economia de Deus. O que é feito nessa casa? O que se faz na casa de Deus? Então nós vamos ver aqui o que se faz na casa de Deus. Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, ele dá um exemplo lá de Moisés em Hebreus 3. Em Hebreus 3, ele vai de 1 a 6, mas eu não vou ler tudo não. Eu vou ler
fala assim, Jesus 3:3, então Hebreus 3:3, Jesus 2, o qual é fiel àquele que o constitui. Então Jesus, eu vou ter que ler, irmãos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Quem que constituiu Jesus? Foi Deus, foi o Pai dele. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então a casa de Deus, ela vem desde o Velho Testamento, que é a morada, a casa de Deus, até Jesus. Ele fala no 3, Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem, aquele que estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então Deus tem a primazia, tem a soberania sobre essa casa. E Moisés era fiel, que queria chegar era aqui, em toda a casa de Deus. Ele era fiel, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha o 6. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa. Então aqui Cristo é o filho da casa. Que casa é essa? A qual casa somos nós? Irmão, isso é maravilhoso. A casa de Deus é um organismo vivo. É algo de vida, é algo da essência, da natureza de Deus. A qual casa somos nós, se aguardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui, irmãos, se a gente for ler o contexto até o final aqui, Moisés, ele era o servo na casa, então Moisés tirou o povo do Egito, ficou lá 430 anos, mas eles, por causa da incredulidade do coração de incredulidade deles, de desobediência, eles não entraram no descanso. Então essa casa tem tudo a ver com descanso. E quando nós falamos de descanso, vem o quê? Reino. Então essa casa de Deus tem tudo a ver com a vinda do Senhor no reino dele. Então, no Novo Testamento, a casa de Deus, os procedimentos nessa casa têm um objetivo. É que os habitantes dessa casa, que é viva, que somos nós, o corpo de Cristo, aguardamos o reino, o descanso para nós. Mas para que nós cheguemos até lá, não é de qualquer maneira, né? Então, no Velho Testamento era o descanso e no Novo Testamento é o reino. Senhor Jesus. Então, assim como Moisés era o servo fiel e Jesus também era o filho fiel sobre a casa, a qual casa somos nós? O que nós vamos fazer nessa casa, irmãos? Fala para mim. Qual que é o nosso papel? Quem que vai cuidar dessa casa? Somos nós. Somos nós, fala aqui. A qual casa somos nós? Assim como Moisés foi fiel em toda a casa e Jesus também, o Senhor entregou de bandeja para nós a igreja. E que nós vamos cuidar da igreja da melhor maneira possível. Para quê? Para gerar os vencedores. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então nós temos uma administração. Aqui ele fala também em 1 Pedro 4,17, vou ler para os irmãos aqui. 1 Pedro 4,17 fala assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então a casa de Deus, o que é a casa de Deus? É a igreja. E quem é a igreja? Nós. Nós somos a igreja. Casa do Deus vivo. A qual igreja somos nós. Aí ele fala assim: ó Senhor Jesus, ora,
o juízo vem, primeiro começa pela casa de Deus, começa conosco. Quando você fala em juízo, o que você entende aqui? Juízo. O que é? Tempos finais. O Senhor vai estabelecer o reino dele. Ele vai julgar. E o julgamento começa pela casa. Então, irmãos, às vezes nós temos um coração de reclamar, de se queixar, reunião de novo, servir de novo, fazer isso de novo. Irmãos, o Senhor está fazendo isso conosco porque Ele quer que nós não soframos, mas que nós passemos pelo juízo dEle, porque a hora vai chegar em que isso vai acontecer. Então, se primeiro vem por nós esse julgamento, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então nós temos que estar, irmãos, focados nessa questão da casa de Deus. Administrar a casa de Deus, fazer as coisas com excelência, entusiasmo, assim como Timóteo e Paulo eram um. Ter o seu irmão do seu lado como um membro, um membro seu que te ajuda e vice-versa. Ninguém é melhor que o outro, nós estamos todos no mesmo barco. A nossa missão é a mesma na casa de Deus, é fazer o melhor para o Senhor. Na casa de Deus, não é eu fazer a minha vontade, mas eu fazer a vontade do Pai, como nós cantamos aqui. Fazer a vontade do Pai. Para isso o Senhor nos chamou, para fazer a vontade dEle. Ó Senhor Jesus! Então nós não podemos reclamar, nos queixar, porque o Senhor está nos julgando. É melhor passar o julgamento agora, nessa era, do que na era vindoura. Vocês não acham que é melhor ser julgado agora? Que o Senhor é cheio de misericórdia, longânimo, Ele não desiste de nós, Ele nos cuida com laços de amor, como nós cantamos aqui. Ó Senhor Jesus, o mundo quer nos laçar. Satanás também tem seus laços, mas o Senhor também tem os laços dele. E os laços do Senhor são os laços de amor. Ó Senhor Jesus. Então nós vamos entrar agora na questão administrativa, nos procedimentos dessa casa. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo 1. Jesus. 1 Timóteo 1, 3, 4. Eu já li. Olha aqui, ó. Para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Fala lá. E nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, a economia de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então aqui, irmãos, nós vemos que essa presente admoestação é para você não se confundir, não deixar se levar por essas coisas. Porque lá em Éfeso, eram mestres que falavam diferentemente lá. Eles falavam coisas do Velho Testamento, das leis, coisa boa, sim, excelente coisas. São coisas boas, mas totalmente fora da economia de Deus, do plano de Deus, fora da palavra profética. Então aquilo era genealogia sem fim, conversa de mulheres velhas caducas, entendeu? Porque alguns desviando-se, o que é desvio? Apostasia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se loquacidade frívola, palavras sem nexo, vazias, sem fundamento. Ó Senhor Jesus. Então ele vem falar agora em 1 Timóteo 3:1, fala assim:
Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, olha aqui, irmãos, que mudança. Né? Como que é o procedimento, as instruções para a casa de Deus em relação às pessoas que lideram. Vamos falar do episcopado. O que é episcopado? É o presbiterato. O presbitério, o presbítero da igreja, ele tem uma posição. Talvez porque ele seja mais tempo na igreja, tal. Então ele tem uma posição, né? Ele tem um estágio, vamos dizer assim. Mas aqui fala assim: se alguém aspira. Então, isso aqui não é só para o presbítero ou para o presbiterato. Se alguém aspira ao episcopado, aqui ele não está falando mais da pessoa, da posição, mas da função dessa pessoa. É necessário, ele fala o 2. Portanto, que o bispo, olha aqui, agora o bispo é a função do presbítero. É a função que ele faz. Ele cuida, né? Ele vem aqui, ele vê o que precisa administrativamente fazer na igreja, na igreja onde vocês se reúnem, na localidade. Então ele funciona na igreja. Ele não tem só uma posição, ele tem uma função. Ele é resoluto. Ele quer resolver tudo, assim como Timóteo e Paulo. Eles eram um só. Mas resolver tudo em coordenação com todos. Né? Fala assim, ó, esposo, é necessário que o bispo seja irrepreensível, sem erro. Certo? Esposo de uma só mulher. Isso aqui. Apto para o ensino. Então ele era mestre também, ele tinha que ensinar. Senhor Jesus, não dado ao vinho, não violento, cordato. 4, e que governe bem a sua própria casa. Então o bispo, aqui é uma casa física, ele está falando de algo físico, ele tem que governar bem a sua própria casa. Então, irmãos, servir na igreja é governar bem a igreja do Senhor, que é a casa dele. É governar bem essa casa. Outra coisa, criando os filhos. Olha, que interessante. Criando os filhos. Na igreja, irmão, nós criamos filhos. Aliás, todos nós somos filhos na casa do Senhor. Né? Sob disciplina. Olha só que interessante. Na sua casa, você faz o que você tem que fazer. O mundo está lá pegando fogo, mas na sua casa, você cria os seus filhos. E na casa de Deus, nós também temos que criar os filhos sob disciplina. Que disciplina? Da palavra, da verdade, do ensino, da pureza, do amor. Sob disciplina. Aí, isso aqui ele fala assim, ó. 2 Timóteo 3, ele faz aqui pega um gancho, ali vai em 2 Timóteo 3, ele fala assim, sobre esse ensino na casa. Você tem que ensinar os seus filhos sob disciplina. Fala assim, toda a escritura, 2 Timóteo 3,16, é inspirada, é soprada por Deus e útil para o ensino. Tem que ensinar os filhos a escritura. Para a repreensão. Você está educando. Para a correção. Para a educação na justiça. Irmãos, a palavra. Nós temos que ensinar nossos filhos tudo isso. Na igreja nós temos que ensinar os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra é para nos ensinar. Nos fazer homens. Primeiro, os filhos são recém-chegados na igreja. Tecnon, né? Recém-chegados. Então nós temos que ensinar, como uma criança, falar da palavra, repreender, exortar, na justiça. Fala aqui, né? Fala na justiça. E correção e educação na justiça. Então, para quê? Para que eles se desenvolvam. E não só isso, até se tornar filhos ruiós.
que é um filho que já mais crescido, um homem maduro, né? E esse homem, ele já não, além de desde criança ele foi desenvolvendo com a palavra, com o ensino, agora ele está envolvido com as coisas, os negócios do pai. Ele ficou maduro. Então, essa é a nossa administração na casa de Deus, para que ele seja um vencedor. Todos nós temos que ter esse desejo no nosso coração de cuidar dos irmãos. E Paulo pegou Timóteo, um jovem, talvez 18, 19 anos, e trouxe ele para sua sombra, ensinava, cuidava, repreendia, exortava. Nós temos que fazer isso com os irmãos também. E as irmãs também com as irmãs recém-chegadas, né? O apacentamento lá, como é que chama? Rede de apacentamento. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, ó como é importante a administração nessa casa. Até eles serem herdeiros, né? Então, em 1 Timóteo, fala assim, 3,5. Ora, o intuito da presente administração visa o amor. Essa repreensão, tudo isso visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, fé verdadeira, porque tinha muita mentira ali. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E 2 Timóteo 4,8 diz assim, ó. Está falando, ele já está aqui, irmãos. 2 Timóteo já são as palavras finais de Paulo. Ele está próximo já para o martírio dele. Então ele fala assim, ó, 4,6. 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada. Ele fez a obra, Paulo fez tudo o que ele podia fazer, irmãos. Tudo. Já a coroa da justiça está guardada, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele tinha certeza disso, porque ele fez uma boa... Ele escreveu, irmãos, 14 epístolas, ou 13, se Hebreus não for considerado. De 27 livros do Novo Testamento, 14, metade dele. Então ele tinha uma missão. Ele não estava preocupado com as suas coisas, mas ele estava preocupado com a igreja, com fazer as coisas para a igreja que é a casa de Deus. Por isso ele escreveu essas epístolas maravilhosas. E hoje nós estamos desfrutando disso. Ó Senhor Jesus. Então, para concluir aqui, fala assim, ó. Já a coroa da justiça está a mim reservada, e não somente a mim. Me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha aqui. Todos. Todos aqui, porque eles foram bem cuidados. Não é só para Timóteo, mas para todos. Então ele fez um bom papel. Então todos aqui foram incluídos que amam a vinda do Senhor, têm um grande potencial de ser um vencedor. Ó Senhor Jesus, por isso nós temos que governar, administrar bem a casa do Senhor. E a nossa missão aqui, irmãos, é como Paulo, é produzir os que amam a vinda do Senhor. Porque eles vão estar num estado diferente, apesar de, às vezes, novos, imaturos, mas se eles amam a vinda do Senhor, o estado deles é diferente. Eles têm grande probabilidade de ser vencedores, mesmo os neófitos na vida da igreja, desde que eles amem a vinda do Senhor. Então a nossa missão é essa, é produzir vencedores na casa do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, nós vamos entrar agora na parte prática. Tenho 10 minutos para falar. Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão são cartas para individuais, para pessoas, diferente de igreja, de uma igreja em Éfeso, em Roma, Tessalônica, né? É diferente, mas aqui, essas são as epístolas pastorais. Então ele vai falar como devemos nos portar como filhos de Deus na sua casa. Como que nós vamos
praticar a administração de Deus. Quando Paulo escreveu as 14, muitas delas, como Romanos, enfim, até a 2 Tessalonicenses, ele abrange a igreja como o corpo de Cristo. Ele escreve da igreja a sua natureza, a sua formação, a economia de Deus, a função da igreja. Então ele fala da igreja de uma maneira universal, do corpo de Cristo, consolidando o corpo. Mas aqui, em Timóteo, ele vai falar de uma maneira prática para a sua igreja local. Como que você deve fazer na localidade? Então são 6 itens que foram mencionados no alimento diário, e eles vão ser, irmãos, eles vão ser desenvolvidos durante as mensagens próximas. Eu vou comentar quais são esses itens, e acho, depois no alimento diário, quem tem um alimento diário, quem não tem, acho que deve adquirir. Essas são palavras assim muito significativas e são palavras de ouro. É um padrão ouro na Bíblia, porque poucas pessoas mencionam isso no meio cristão. O meio cristão faz isso para mim, quero ganhar dinheiro. Não é isso, irmãos? É isso. Tudo é o imediatismo. Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero fazer isso. Eu quero ganhar uma casa. Eu quero um emprego. Mas aqui, irmãos, está no cerne. Aqui é o que nós podemos fazer para o Senhor. O que eu posso fazer para você, Senhor? É isso. Então o Senhor vem falar como que você deve fazer para Ele, como você deve proceder na casa dEle. Então, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 1, 3. Eu já li, mas eu vou ler algumas coisas aqui interessantes. Fala assim, ó. Porque lá tinha, né, os mestres da lei, né? Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ora, o intuito... Desviando-se algumas pessoas, 1 Timóteo 1, 6 diz assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, coisa boa estavam falando, mas fora de tempo, como eu falei já. Não era a palavra profética. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem é transgressor. Rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Enfim. Aí vai falar como que deve proceder aqui, 4. Fala assim, ó. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Irmãos, isso aqui tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo hoje. Isso aqui é há 2000 anos lá. Por quê? Porque Paulo, a comissão dele foi escrever as cartas, completar o Novo Testamento. Mas ele não tinha ainda as cartas todas para ele ler e fazer a pregação como um mestre dessa palavra. O que tinha naquela época era do Velho Testamento, porque as pessoas não acreditavam em Paulo. Eles não reconheciam Paulo como ministro lá em Éfeso. Tinha umas pessoas mais eloquentes, com retórica, falavam influentemente, mestres da lei. Então eles estavam sendo influenciados por isso. E hoje, irmãos,
nessa questão do pós-modernismo, temos que tomar cuidado, porque como foi compartilhado nas últimas 2 semanas aqui, o mundo pós-moderno quer pegar a Bíblia e mudar os versículos da Bíblia, alguns versículos. Para falar que a Bíblia já tem mais de 2000 anos, é uma coisa ultrapassada, né? Mas eles querem falar que, colocar alguns versículos que... Vou falar aqui, mas preciso falar isso. Essa questão de gênero, né? A ideologia de gênero, querem mudar alguns versículos. Certo? Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes a gente fica na internet, olhando muita coisa, ouvindo, os irmãos ficam comentando, política, vacina, pode fazer profilaxia, não pode. Pode tomar cloroquina, não pode. Não toma a vacina, porque se você tomar a vacina, você vai mudar o seu DNA. Irmãos, isso tudo são, como diz aqui, palavras sem as severas asseverações sem conhecimento de causa. Não, essa não é a nossa praia, irmãos. Nós estamos aqui para discutir, para brigar. A gente tem no nosso meio aqui irmãos que pararam de se reunir na época da eleição. Eu conheço uma família que parou de se reunir, que se reuniu conosco aqui há muito tempo. Porque não era para votar no presidente X, mas era para votar no Y. Parou de se reunir. Nós não estamos aqui para isso, irmãos. Essa não é a nossa praia. A nossa praia é a verdade, como eu falei. Na casa de Deus tem uma administração e a verdade ela tem que ser falada. Senhor Jesus, então assim, aqui fala assim, a advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Então é isso, temos que tomar cuidado com isso. O declínio da igreja, isso pode ir com a apostasia, com a época agora do iníquo, dos que são contrários a Deus, contrários à Bíblia, pode influenciar algumas pessoas. Nós temos que estar embasados na verdade para não cair nessa questão. Tenho 2 minutos. Segundo, uma vida normal da igreja. Uma vida cotidiana normal. Como é que tem que ser? Vamos lá. 1 Timóteo 2:1. Rapidinho. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Que quais homens? Reis. Todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Se você não gosta do presidente, você tem que orar por ele. É o que fala aqui. Se você gosta, você tem que orar por ele. É isso que está falando aqui, irmãos. Para que nós tenhamos vida mansa e tranquila. Então essa é a vida da igreja, nós temos que orar. O nosso negócio é orar. Se ele vai ser um bom presidente ou não, ou prefeito, essa é a nossa praia. Nós temos que orar por eles, porque estava na palavra. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É bom e aceitável. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus. Fala aqui também das mulheres. Irmãos, vou falar aqui, hein? Está na palavra. Aí, irmãs, para vocês, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, excesso de coisa, enfim. Está falando, era aquela época, certo? Porém com boas obras. Olha aqui, irmãos. As irmãs têm que manifestar em boas obras na igreja, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O que é piedosas? Cheia do Espírito. Expressa a Deus na sua vida, no seu viver. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Sabe por quê? Aqui fala que a mulher, ela tem muita emoção, né? Emoção, assim como Eva aconteceu lá no Éden. Ela ia lá todo dia no jardim, via a árvore da vida, linda, maravilhosa. Ai, que maravilha, sabe?
Aí um dia Satanás foi lá e... Não é assim que Deus colocou uma interrogação, um questionamento. Né? Questionamento pode acontecer, está no nosso meio. Eu não concordo com você porque eu votei nesse. Eu não concordo com a vacina, eu não quero tomar, eu não concordo com o tratamento. Nós não vamos fazer nada, forçar nada para ninguém, tá bom? Então, assim como Eva foi enganada, nós também temos que tomar cuidado para que nós não caiamos nessa questão, e principalmente as irmãs. Certo? Então, essa é a vida normal. Outra coisa que ele fala aqui, ó. Já li, mas eu quero ler sobre os presbíteros e diáconos, os irmãos de serviço. Isso está em 3, 1 Timóteo 3. Senhor Jesus. Fala assim: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, e irrepreensíveis exercer o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário também que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminências e muita intrepidez na fé em Cristo. Então, é importante para o irmão de serviço ele desenvolver bem o seu serviço para que ele vai crescer mais na fé. Entendeu? E ele vai ser respeitado pelos irmãos. Né? É isso que está falando aqui. E ele fala aqui de novo: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa. Então, Timóteo aqui, ele estava aprendendo o diaconato. Ele jamais seria um presbítero, mas ele estava aprendendo como cuidar da igreja. Então, Paulo estava explicando para ele. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala também dos procedimentos e orientações. Então, ele vem falar aqui da questão dos presbíteros, né? De oferta para quem compartilha a palavra, os irmãos de serviço, o ministério da palavra. Porque naquela época eles não tinham muitas posses, eles eram ajudados. Fala dos ricos, fala dos senhores e dos escravos, o relacionamento entre eles. Eu não vou falar, porque já terminou meu tempo. Senhor Jesus. Fala que Timóteo não era para impor a mão em qualquer um, era para, antes de impor, saber de quem é aquela pessoa. Fala até que Timóteo ele tinha problema no estômago, que era para ele tomar um vinho, não só água, mas um vinho. Então, olha quanta coisa boa que fala aqui. São coisas práticas na vida da igreja. Né, irmãos? Enfim. Fala aqui, ó, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Senhor Jesus, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, vacine-se contra a apostasia, contra a iniquidade. Tem cuidado de ti. Continua nesses deveres, continue ensinando, continue vacinando. Você já foi vacinado com a palavra? Continue vacinando também. Quem que já foi vacinado pode vacinar. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Ó Senhor Jesus. E a função da igreja fala assim: fique sabendo de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Essa é a função da igreja. Todos que fazem parte da igreja têm que saber da palavra fundamental e da palavra profética. A palavra profética é a nossa referência hoje. É a palavra de visão, de direção para nós hoje. Certo? Senhor Jesus. E o último aqui são as exortações pessoais para com Timóteo, o bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Isso tudo está no alimento diário, está tudo, os versículos todos selecionados.
E para terminar, irmãos, tudo isso que nós vemos aqui, nesses 6 itens, advertência contra a apostasia, a vida normal da igreja cotidiana e nas reuniões, a administração da igreja, procedimento e orientações na igreja, a função da igreja e exortações pessoais a Timóteo, são temas que nos remetem para Mateus, que eu vou encerrar agora, Mateus 24, 6 minutos depois. Mateus 24, 45. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, aqui fala assim, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Como era Timóteo e Paulo. A quem o Senhor confiou os seus conservos. Essa palavra conservos, em outras, por exemplo, na King James, fala assim, aos da sua casa. Então, a quem o Senhor confiou os da sua casa para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é? Somos nós que está falando aqui. Bem-aventurado é esse servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, isso tem tudo a ver com a vinda do Senhor, achar fazendo assim quando Ele vier. Então, nós temos que ser servos que cuidem bem da casa do Senhor. Amém? E não só isso, porque se você é bem-aventurado e você soube nutrir os seus conservos, dar a palavra no seu tempo certo, eles também serão vencedores. Você entendeu? Então, pela dinâmica do negócio, esses também serão vencedores. Certo, Carlos? Então nós temos que cuidar bem da casa de Deus, administrar bem a casa de Deus. Que o Senhor possa, nesses últimos tempos, nos vacinar com essa palavra, com a verdade. Porque a mentira, irmãos, ela tem... O pai da mentira nós sabemos quem é, o diabo, Satanás. Então, essa palavra tem tudo a ver com os últimos dias. Amém? Obrigado, irmãos. Que o Senhor possa cuidar de você, da sua casa, e você possa cuidar muito bem da casa de Deus, os conservos da casa de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino agora. S92. S92.